Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula sobre IAM Roles. Já falamos sobre usuários e grupos e também sobre políticas. E nessa aula vamos complementar falando sobre IAM Roles ou funções em português. No caso das roles, as permissões elas não são atribuídas a usuários diretamente ou a grupos, e sim as roles ou funções. E elas têm dois propósitos, né? Pois a role ela é assumida, né? O que a gente chama de assumed role. E elas podem ser assumidas ou por serviços AWS ou por usuário externo a nossa conta AWS, no caso quando a gente faz uma federação de usuários usando um provider parceiro, por exemplo, o Facebook, né? Quando eu faço um login utilizando o Facebook, faço federação de usuário, esse usuário está recebendo as permissões através de uma role com uma regra assumida. Ou quando um serviço AWS precisa acessar outro serviço. Precisamos dessa permissão anexada a uma função. Como já falamos, né, temos aqui alguns cenários que a role é utilizada. Ela serve para dar acesso a recursos da AWS para ou outros usuários que se autenticam através de um parceiro. E como ele se autentica utilizando um parceiro, ele não tem um usuário dentro do nosso IAM, dentro da nossa AWS. Por isso que ele assume uma role, uma função em seu usuário externo. Ou quando eu estou acessando ou dando permissão para um usuário de uma outra conta AWS, pois eu não enxergo usuários entre contas, apenas o que está contido na própria conta da AWS. No caso de um usuário externo à nossa conta, temos um diagrama somente como um exemplo. Esses detalhes eles não caem nesse nível da prova do practitioner, mas é interessante falarmos um pouquinho sobre ele. Então do lado esquerdo temos o nosso cliente ou outra conta AWS, por exemplo, que tem um identity provider, pode ser inclusive um Facebook, que a gente loga com o usuário e senha, e ele provê um token a partir desse usuário e senha. Um token que conseguimos validar através do AWS STS. Então, ao logar no nosso aplicativo com usuário e senha, o Identity Broker gera um token JWT que pode ser reconhecido pela nossa conta AWS, dando acesso ou ao nosso console ou diretamente aos serviços AWS e APIs. Vou entrar aqui então no meu console AWS, já no serviço de IAM. Primeiro eu vou entrar aqui no painel principal. E o que a gente já vimos foi, no caso, grupos, usuários e políticas. E agora vamos falar um pouquinho sobre funções, que seriam as roles. Então vamos fazer um exemplo rápido aqui de utilização de roles em serviços AWS. Então aqui na minha direita a gente consegue ver algumas que já criamos algumas até nas nossas aulas práticas, só que não falamos muito detalhes do que seria roles. Então aqui eu tenho uma lista do que já criamos e no caso nós vamos falar de serviços AWS para outros serviços. No caso, tem uma aqui de EC2 para S3, que seria quando configuramos o acesso de programas que estavam rodando em uma máquina EC2 para chamar APIs do S3. Aqui no caso, eu tenho mais algumas, vou procurar até o que a gente vai usar, que seria de Lambda EC2, Lambda EC2 leitura. Vou inclusive abrir aqui o meu console de lambdas, já na lambda que vai instanciar EC2, que a gente já implementou em uma aula anterior. O que essa lambda faz é utilizar a biblioteca do Boto3,
Eu estou usando a linguagem Python e essa biblioteca ela tem algumas APIs que conseguem acessar a minha instância EC2 em uma região. Então, no caso aqui da minha Lambda, eu acesso todas as minhas instâncias em uma região e consigo pegar detalhes, ativar ou listar. Executei aqui no modo teste, como podem ver, o status dela foi 200 e nós temos aqui recuperadas 0 instâncias. No caso, estou com nenhuma instância rodando ou criada, ou mesmo criada na minha região assist1. Então o que eu vou fazer aqui é duplicar o meu painel, somente para criar uma instância bem rapidamente. Não vou passar nenhum detalhe de como se cria instância C2, nós já vimos na aula anterior, em algumas aulas anteriores, né, na verdade. O que eu vou fazer aqui é abrir o console, o dashboard de EC2 e vou seguir os passos para criar da forma mais rápida uma instância EC2 no modo Free Tier. Então aqui eu selecionei AMI Linux, T2 Micro, né, aquele verdinho indica que ela é Free Tier Eligible, e vou dar um launch com as configurações básicas ou padrões, apenas para conseguirmos consultar utilizando a API implementada em Lambda. Então aqui na norte da Virgínia, que seria o West East 1, eu criei uma instância EC2 e nós vamos executar em teste. Vou só verificar aqui se a região é o Assist 1, que está parametrizado. No meu caso de teste é realmente o Assist 1. Então vamos executar e ver se ele recupera. Aqui, como vocês podem ver, o status foi novamente 200, só que dessa vez ele recuperou os dados de uma instância criada. Então aqui eu tenho a lista de instância, ele informa qual que é a zona de disponibilidade, né? Então fica o West East 1 e a letra indica qual a zona, que seria a B. Então ele está aqui com status de pending, pois ela está sendo criada ainda, não está running, né? Daqui a alguns minutos ela vai ficar como pronta, então seria status running. Aqui eu vim em permissões para a gente ver um pouquinho sobre as permissões que estão atreladas na minha role. Então o nome da minha role é Lambda EC2, então vamos procurar aqui Lambda EC2 leitura, e as roles funcionam assim como grupos de usuários. Para que ela funcione, a gente tem que atribuir políticas. Então eu tenho uma role, que ela pode ser associada a um serviço S3 ou qualquer serviço da AWS, e essa role precisa ter permissões. No caso, eu anexei aqui o Amazon EC2 Read Only Access. Então todas as APIs de leitura a uma instância EC2 ou instâncias EC2 na minha conta, elas estão contempladas nessa política standard da AWS. Então aqui, como vocês podem ver no formato JSON, o effect é allow e o action é EC2 describe asterisco, por exemplo. Eu tenho de CloudWatch Metrics aqui também. Então, como vocês podem ver, EC2 describe asterisco dá acesso a todas as APIs de describe. Vamos verificar aqui o nosso código rapidamente. Aqui eu ainda estou na aba permissões, vou voltar em configurações que eu posso ver o meu código. E aqui, como vocês podem ver, eu utilizo a Boto3, né, instancio a meu objeto do EC2 aqui, e com ele consigo usar as APIs. Né? No caso, eu estou usando a API Describe, Instance e Status. Como lá a gente configurou, mudando aqui de página, na verdade eu mudei para errado, indo aqui para a minha tela que tem o JSON da minha política, podemos ver que eu coloquei o EC2 aqui, describe asterisco. Então todas as APIs de describe eu consigo chamar uma vez que eu tenha essa política anexada à minha role e a minha role esteja anexada ao serviço. No caso, a minha Lambda está com essa role anexada. Vamos fazer um teste aqui de eliminar essa política da minha role para vocês verem que o efeito é imediato. Eu tenho a role criada, porém ela não tem nenhuma permissão, policies ou política anexada.
Então, se eu voltar aqui no meu console da Lambda, ao testar, nós vamos ter um erro de autorização. Como vocês podem ver, eu tive um erro, um resultado de falha. Então, aqui no Error Message, temos bem clara aqui a descrição, que eu estou não autorizado a executar a chamada do Describe Instance Status Operation. Então ele dá exatamente qual que é a API que eu tentei acessar e qual que seria a permissão necessária para eu conseguir executar essa API. Então, se eu voltar aqui, eu posso anexar novamente. Então aqui eu consigo filtrar as permissões criadas já, pode ser uma já criada pela AWS, uma padrão, ou uma criada por mim mesmo. Então no caso tem aqui, por exemplo, o Amazon EC2 Full Access, e aqui a gente estava utilizando, que é a Amazon EC2 Read Only Access, que seria todas as APIs de leitura de EC2, status ou dados básicos. Ao testar novamente, conseguimos executar essa API. É isso, pessoal. O que temos para falar sobre IAM Roles é o que apresentamos na aula de hoje. Caso precisem fazer o download dos slides da aula de hoje e também do código da Lambda, acessem o site cabeçananuvem.com, assim vocês conseguem fazer o download do material de apoio da aula que apresentamos aqui. No mais, obrigado, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que compartilhamos hoje. Deixem seu comentário e a sua curtida vai ajudar muito o nosso canal. Muito obrigado.